deputado Nicolas Ferreira incluiu o vice-presidente Geraldo Alckmin como testemunha na ação movida no Supremo pela Procuradoria-Geral da República por ter chamado o presidente Lula de ladrão. A defesa de Nicolas alega que as falas do deputado, num evento da ONU, em novembro de 2023, estão preservadas pela imunidade parlamentar. Na ocasião, ele afirmou que Lula é um ladrão que deveria estar na prisão. Geraldo Alckmin foi incluído no processo para ser testemunha de Nicolas por ter adotado falas semelhantes no passado. Em 2017, antes de selar uma aliança política com o petista, Alckmin ligou Lula a vários crimes de corrupção. Os advogados de Nicolas Ferreira também argumentaram que no campo político é comum os ânimos exaltados e os excessos linguísticos. E aí, Carlo Cauti, Silvio, Augusto, antes de ouvi-los, acho que vale a pena revisitar uma das falas do Geraldo Alckmin a respeito de Lula. O Lula é o retrato do PT, partido envolvido em corrupção, sem compromisso, com as questões de natureza ética, sem limites. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do... Silvio Naval, interessante a estratégia aí da defesa do deputado Nicolas Ferreira, de arrolar como testemunha o então agora atual vice-presidente Geraldo Alckmin, porque falas não faltam aí para ele juntar nos autos e alegar, olha, eu chamei de ladrão, mas não sou o único. O vice-presidente que compõe a aliança política com Lula também já o chamou de corrupto várias vezes. Do ponto de vista jurídico, perfeita estratégia, mas o Geraldo Alckmin é um caso psiquiátrico. Ele é um caso para divã. É preciso de um psicólogo, de um psiquiatra, uma junta de terapeutas para entender o que aconteceu com um sujeito que dizia o que nós acabamos de mostrar. Tem vídeo, tem imagens. Aliás, ele era considerado até naquele PSDB antagonista do PT, quando a direita ainda não tinha uma figura como Jair Bolsonaro, como a direita não tinha líderes que hoje estão no Congresso Nacional e em alguns estados, naquela época votava-se no PSDB contra o PT. Foi assim em várias eleições. Tanto no governo Fernando Henrique quanto depois. O antagonista era sempre o candidato do PT. E Geraldo Alckmin foi, em 2006, quem disputou o segundo turno contra o Lula, por exemplo. Depois ele voltou a se candidatar num fiasco homérico.